Muito bom, terceiro. Protocordados e eurocordados. Já vimos, mas vamos rever, porque isso é um conceito muito interessante. O vestibular gosta muito dessa diferenciação de como, não é, aconteceram os protocordados, os mais simples dos cordados, e os eurocordados. Tudo se resume a notocorda. As cordado vem de cordas, notocordas, vem daí a palavra. Em alguma fase da vida, nós temos notocorda. Notocorda é um tubo denso, rígido, firme, que dá sustentação, que dá estrutura ao corpo do ser vivo. Se a notocorda permanecer no adulto, eurocordado. Se a notocorda permanece, ou seja, acontece na vida intrauterina e permanece no adulto, protocordado. Desculpa, eu falei euro, né? Protocordado. Então, protocordado são os cordados cuja notocorda prevalece no adulto. O adulto tem notocorda. Porém, existe um outro grupo chamado eurocordados, somos nós. Os eurocordados ou vertebratas são aqueles cuja notocorda evoluiu para uma coluna vertebral. Então, aqueles que têm, quando adultos, coluna vertebral, eurocordados. Perfeito? Então, protocordados são os cordados que apresentaram notocorda e esta prevaleceu. Não evoluiu para uma coluna vertebral. Permanece notocorda mesmo no adulto. Protocordado. Professor, eurocordados são aqueles cuja notocorda evoluiu para a coluna vertebral. Então, o adulto tem coluna vertebral, perfeitamente. E aí nós ainda temos a seguinte possibilidade de fazer uma diferenciação dos protocordados. Então, entre os protocordados, nós ainda podemos fazer a seguinte diferenciação. Professor, o que é um protocordado mesmo? São aqueles que permanecem com a notocorda mesmo quando adultos. E eles podem ter uma seguinte subdivisão: hemicordados, urocordados e cefalocordados. Então, os protocordados podem se dividir em 3 categorias: hemicordados, urocordados e cefalocordados. Hemicordados. A notocorda permanece no adulto em uma pequenina região do corpo. Então, ele não tem a notocorda inteira, só um pedacinho da notocorda. Hemicordado. Urocordado são os protocordados cuja notocorda permaneceu na região posterior, na região da cauda, na região caudal. E cefalocordados são os cordados cuja notocorda permaneceu na região anterior, na região da cabeça. Então, vamos lá. Protocordados tiveram notocorda e permanecem com a notocorda. 3 grupos. Hemicordados permanecem com um fragmento de notocorda apenas. Urocordados permanecem com um pedaço da notocorda, um fragmento da notocorda, principalmente na região caudal. Cefalocordados são os cordados que apresentam a notocorda principalmente na região cefálica, na região da cabeça. Então, nós temos os protocordados divididos em 3 categorias, em 3 grandes grupos: hemicordados, urocordados e cefalocordados. Entre os cefalocordados, o exemplo aí é o anfioxo. Você provavelmente não conhece. O anfioxo é um animal marinho, um protocordado, claro, né? Do tipo cefalocordado, é um animal marinho, vive enterrado na areia do mar, por isso praticamente ninguém os vê, ó. Vivem enterrados na areia do mar, e a sua embriologia foi muito estudada e é compatível, não é, com a embriologia de todos os cordados, inclusive a nossa. Então, ele é uma referência no estudo da embriologia. Vamos, cefalocordado anfioxo.
Anfíoxo é esse animal marinho, não é, que eu falei que vive enterrado na areia do mar, e é um céfalocordado, um exemplo aí típico e conhecido. Então, em relação aos protocordados, que permanecem com a notocorda mesmo quando adultos, hemicordados, urocordados e cefalocordados. Aqueles cuja notocorda evoluiu e se transformou em coluna vertebral, eurocordados, no nosso caso. Nós somos hoje coluna vertebral. Só tivemos notocorda na vida intrauterina. Professor, e tem mais alguma coisa importante? Ah, sim. Um dos adventos mais importantes e que vai permitir os cordados serem classificados de uma forma extraordinária, a mandíbula. Mandíbula. Nosso próximo vídeo é exatamente sobre isso.